Hoje nós vamos falar sobre os primeiros locais que o ar entra no nosso corpo quando a gente faz a inspiração. Hoje é dia de nariz e seios paranasais. Eu sou Marisa Palma e você está no Anatomia para Você. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever agora no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Quando a gente olha um crânio seco, ou seja, só osso, logo chama atenção essa abertura em formato triangular, que a gente chama de abertura piriforme. É a abertura do nariz. O nariz é formado por dois pares de ossos. Os ossos nasais, aqui na região mais superior, e as duas maxilas. Então, ossos nasais e maxila, vamos marcar todos aqui. Ossos nasais e maxilas delimitam a abertura piriforme. Mas para formar a estrutura do nariz, a gente precisa ter anteriormente à estrutura óssea, a estrutura cartilagínea. Aqui a gente pode verificar a cartilagem lateral do nariz e a cartilagem alar do nariz. Toda essa estrutura, ela fica revestida externamente por músculos e pele e internamente por uma membrana mucosa especializada. Eu esqueci de falar uma divisão anatômica da região do nariz externo. Então vamos lá. Aqui a gente chama de raiz. Esse é o dorso do nariz e aqui lateralmente são as asas do nariz. Nas asas do nariz, medialmente às asas do nariz, estão as nossas narinas. Mas vamos voltar para essa imagem aqui, aonde a gente vê que o nosso nariz ele é dividido ao meio. Existe aqui na região central do nariz um septo, chamado de septo nasal, que é esse aqui, ó. Vamos marcar aqui para a gente visualizar uma coisa. Ó, eu não marquei todo o septo nasal. Por quê? Porque ele é formado por dois ossos. Esta região mais anterior é a lâmina perpendicular do osso etimoide. E essa região mais posterior é o vômer. Então, o septo nasal é formado por dois ossos, etimoide e vômer. Assim como a região anterior do nariz, o septo nasal também tem uma parte cartilagínea, que é essa aqui, ó. Vamos retirar essas cartilagens para a gente ver aqui dentro, ó, a cartilagem do septo nasal. Então, toda essa estrutura que a gente viu agora é chamada de nariz externo. Existe também o nariz interno, que nós chamamos comumente de cavidade nasal, e é para dentro dele que nós vamos agora. Quando nós inspiramos, o ar entra dentro do nosso nariz cheio de partículas, e essas partículas partem por duas aberturas chamadas de narinas. E quando o ar entra nas narinas, ele encontra esses pelos, que são chamados de vibriças. As vibriças são o primeiro filtro mecânico do ar quando ele entra dentro do nariz. Muitas pessoas têm o hábito de cortar as vibriças, né? A gente não deve cortar as vibriças todas, pode cortar o excesso, né? Mas toda a vibriça não. Por quê? Porque elas têm função de filtrar, é um filtro mecânico. Grosseiro, mas é um filtro mecânico para que o ar entre no nariz um pouco mais limpo. Então vamos ver, ó, entramos dentro da cavidade nasal ou nariz interno. E aqui lateralmente estão os seios paranasais, que nós também vamos falar hoje. Quando o ar entra no nariz interno, ele vai encontrar essa estrutura que nós estamos vendo agora. A região anterior dessa figura retirou a entrada do nariz, aquela parte lá das narinas, que é chamada de vestíbulo, aonde estão as vibriças. Então, vestíbulo quer dizer entrada. Aliás, a palavra vestibular quer dizer entrada. Então, sempre quando você visualizar, né, ou ouvir falar vestíbulo de um órgão, vestíbulo do nariz, vestíbulo da laringe, vestíbulo é entrada, é a primeira parte do órgão. Então, aqui foi retirado o vestíbulo do nariz
E nós estamos vendo aqui a cavidade nasal propriamente dita, que é limitada posteriormente por esta região chamada de coana, que faz o limite entre a cavidade nasal e a nasofaringe. Temos o teto da cavidade nasal, que é formado anteriormente pelo osso frontal, osso etimoide e posteriormente pelo esfenoide, e o assoalho da cavidade nasal, que é formado pelo palato ósseo, que por sua vez é formado pela maxila anteriormente e pelo osso palatino posteriormente. Então, aqui dentro da cavidade nasal, logo chama atenção 3 saliências: concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Embaixo de cada concha existe um pequeno espaço: meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. Nesses meatos, a gente pode encontrar a abertura dos seios paranasais. Como assim? Seios paranasais são ossos pneumáticos que existem ao redor do nosso nariz. Seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal. O único que a gente não vê aqui nessa imagem são os 2 seios maxilares. Esses seios paranasais, essas cavidades que existem nesses ossos, elas se comunicam com o nariz. Então, esta comunicação está na cavidade bucal abaixo das conchas, ou seja, protegida nos meatos, superior e médio. O seio frontal e o seio maxilar, eles drenam no meato nasal médio. Já parte do seio etimoidal e o seio esfenoidal drenam no meato nasal superior. E no meato nasal inferior não drena nada? Drena o ducto nasolacrimal. Ele não é seio paranasal, mas é uma drenagem importante e eu acho que você já percebeu que ela existe. Veja o nome: nasolacrimal. Na nossa face, nós temos um ducto profundo à nossa pele que liga a região medial do olho ao meato nasal inferior. Mas como que eu já percebi isso? Veja, quando a gente coloca um colírio, a gente sente o gosto. Por que a gente sente o gosto de um colírio? Porque a gente coloca o colírio no olho, ele desce pelo ducto nasolacrimal, chega na cavidade nasal, a gente faz, ó, e deglute. Quando a gente deglute, a gente sente o gosto lá nas últimas papilas gustatórias. E também toda hora está acontecendo uma situação que você não percebe. A lágrima que nós produzimos, ela desce pelo ducto nasolacrimal e vai drenar na nossa cavidade nasal. E isso fica mais evidente quando a gente chora, né? Quando a gente chora, o nariz escorre. O que é o nariz escorrer? É a quantidade de lágrima que vai descendo pelo ducto nasolacrimal, drena no meato nasal inferior e aí, muitas vezes, ela sai, né, pelas narinas, que é o que a gente fala que o nariz escorre. A mucosa do nariz tem a capacidade de produzir muco e essa produção fica bem evidente quando o nariz é invadido por agentes alérgenos ou virais ou bacterianos, porque a mucosa aumenta a produção do muco para tentar conter, né, esses agentes invasores. E ela também tem uma característica muito importante, que é a alta vascularização. Por quê? Quando a gente inspira pelo nariz, a gente tem o objetivo de filtrar o ar pelas vibriças que nós já mostramos e pelo muco. Então, as partículas em suspensão, elas devem ficar aderidas a esse muco. E o ar também precisa ser aquecido. Então, por isso, a mucosa do nariz, ela tem uma alta vascularização. Com isso, ela tem a capacidade de aquecer o ar inspirado. Quando o ar entra na cavidade nasal, ele também vai para os seios paranasais. Por quê? Porque os seios paranasais têm a mesma membrana que reveste o nariz. Então, quer dizer que nos seios paranasais também produz muco? Sim. Só que como que a gente vai retirar esse muco dentro dos seios paranasais? Porque eles não podem ficar acumulados lá dentro.
A diferença do epitélio nasal para o epitélio dos seios paranasais é que o epitélio dos seios ele é ciliado, ou seja, ele tem franjinhas microscópicas na sua superfície que vão varrendo a secreção produzida dentro dos seios paranasais para a cavidade nasal. Lembra que a gente falou que os seios paranasais se comunicam com a cavidade nasal? Essa comunicação permite que haja essa drenagem. Então, mais uma vez, dentro da cavidade nasal, não tem somente um muco produzido por ela, tem também o muco que foi varrido dos seios paranasais para dentro da cavidade nasal. Nós podemos atribuir, então, aos seios paranasais uma função, que é aquecer e filtrar o ar junto com a cavidade nasal. Uma segunda função, veja que aqui a gente tem o seio frontal e aqui já é a cavidade craniana. Aqui já está o encéfalo. Então, nossos seios paranasais também podem servir como uma câmara de proteção contra choques contra o sistema nervoso. Se o indivíduo tiver um trauma e fraturar aqui a região óssea, a região do osso frontal, essa fratura ela pode ficar contida no osso frontal e não chegar até a cavidade craniana. Outra função que nós podemos atribuir aos seios paranasais é que eles funcionam como câmara de ressonância para a voz, já que são cavidades cheias de ar localizadas ao redor do nariz. E como os seios paranasais são cavidades cheias de ar, eles acabam também deixando o crânio mais leve. Da mesma forma que existe uma comunicação que permite que os seios paranasais drenem para dentro da cavidade nasal, esta comunicação pode permitir que bactérias invasoras da cavidade nasal migrem para dentro dos seios paranasais. Vamos ver o que acontece nessa situação. Aqui nós temos uma representação esquemática de uma invasão da cavidade nasal. Então, já que as bactérias invadiram o nariz, elas invadiram também os seios paranasais e aumenta a quantidade de secreção de muco dentro dos seios paranasais. E se esse muco está infectado com bactérias, nós chamamos de sinusite. Por isso que na sinusite a gente sente peso nos ossos. Aquele osso que era para estar cheio de ar, agora ele está cheio de secreção. E essa secreção pesa e ela causa dor. Como a gente não tinha visto o seio maxilar na outra imagem, eu mudei para essa para a gente ver todos os seios paranasais. Ó, seio frontal, os dois, né? Seios frontais. Aqui os seios maxilares. Aqui o seio etimoidal. E esse não aparece o seio esfenoidal, porque ele fica aqui, ó. Ele fica aqui dentro do osso, do corpo do osso esfenoide. Ele fica aqui nessa região central. Então, nessa imagem, ele não aparece. Uma característica interessante é que como o seio maxilar, né, os seios maxilares, eles estão muito próximos das raízes dos dentes superiores, é muito comum a sinusite estar acompanhada com dor de dente, né, uma dor generalizada nos dentes superiores. E também é importante lembrar que, nesse caso, o tratamento não deve ser no dente, porque a dor não é originária do dente. O tratamento tem que ser do seio maxilar, porque quando ele deixar de estar infectado, a dor nos dentes vai desaparecer. Muito bem, então assim fica caracterizado a importância da respiração nasal, porque somente no nariz o ar é aquecido, umedecido e filtrado. Quando ocorre a respiração bucal, isso não acontece. Então, a respiração bucal, ela só é permitida, né, tolerada, numa situação de esforço. Na chamada respiração de repouso, que é a respiração tranquila, os lábios devem estar aproximados e a inspiração e expiração devem acontecer pelo nariz. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários, já coloca o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.